E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que está muito em moda, aí, principalmente nessa época de férias, em que a criançada está em casa e ficam ali jogando os videogames. Não é? Esse é um assunto que tem chamado muita atenção de pais, especialistas e tudo mais, principalmente porque com esses jogos eletrônicos ocorre que os jovens têm passado muito tempo diante da TV ou do computador e isso tem se tornado um comportamento compulsivo. Você tem observado isso nas clínicas que você tem feito, no seu consultório? Bom dia, Noé. Bom dia, ouvintes da Top. Olha, esse é um assunto que tem preocupado, sim. Inclusive já está em discussão na Organização Mundial da Saúde como inseri-lo na classificação internacional de doenças, né? O ano que vem sai uma nova revisão da CID, que é CID-10, a CID-11, provavelmente já vai constar esse comportamento compulsivo por games, né? Por jogos, por internet de modo geral, né? E hoje preocupa, sim, pais, pela forma que esses jogos têm tirado as crianças, adolescentes e até adultos das atividades que seriam necessárias para ter um bom desenvolvimento. Lembrando que o pessoal que está em casa pode participar da entrevista, mandar sua pergunta para o Noé pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, 14998821013. Entrevista que vale para todo mundo, mas principalmente para quem tem filho adolescente, filho criança, né? Que certamente vai conviver bastante com essa questão. Bom dia, Noé, um prazer recebê-lo aqui novamente na Top. E por que, de modo geral, que esse comportamento acontece e como os pais ou os responsáveis devem lidar com esse problema? Olha, ele acontece, nós temos dois princípios que regem praticamente a nossa vida. Nós fugimos do sofrimento e buscamos prazer, né? A vida por si só, ela já impõe uma certa ansiedade, angústia. E quando uma pessoa, por exemplo, ele vai para um jogo, alguma coisa assim, ele tem 100% da atenção, da ocupação dele naquele jogo. A primeira função é que o jogo tira a pessoa das outras responsabilidades que eles têm, daquilo que pode causar alguma angústia, e muitas vezes isso é até inconsciente. Então isso é gradativo, como toda dependência, eu não vou colocar aqui como uma dependência química, né? Mas não deixa de ser também porque o cérebro produz suas químicas, né? E a pessoa termina se autodrogando, vamos dizer, né? Pelo estímulo do jogo. E isso vai tomando tempo. Existem alguns fatores aí que contribuem. Uma das coisas que eu tenho ouvido muito é aquela questão, melhor ele no computador do que na rua. Eu acredito que essa é uma fala muito reducionista, né? Porque dá a impressão que dá que só existe rua ou computador, né? Quando, na verdade, existem centenas de outras atividades que seriam benéficas, né, para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. E esse comportamento de estar no computador, ele realmente causa uma compulsão, porque é um momento em que a criança, o adolescente, ou mesmo um adulto, ele se desocupa de todas as angústias da vida e ali ele fica... É como se aquilo meio que sequestrasse a mente da pessoa, né, o pensamento da pessoa, né? Quanto aos pais, aí entra uma questão que eu até estava conversando com o Eduardo sobre isso, né? Entra a questão de limites, essa dificuldade de impor limites, né? Por quê? Porque a criança ela já vem numa certa permissividade com outras coisas, não tem um controle do sim, do não, de horários, de disciplina, né? Isso já é uma coisa que vem já com certo descuido. E quando chega nesse momento, os pais também eles sentem essa dificuldade de impor limites para o filho. Considerando que uma criança, mesmo um adolescente, ele ainda não tem a forma neuroanatômica dele, não está completa, ele não tem um cérebro consolidado. E uma das últimas parte do cérebro, né, que se consolida é o córtex, nessa parte exatamente de exercer controle sobre impulsos. Então os pais ficam falando, orientando, mas a criança ainda não tem condições, ele não tem esse repertório ainda para ter controle. No caso dos pais, só tem uma coisa: o pai tem que exercer o controle pelo filho e não esperar que o filho vá ter esse controle, porque isso não existe.
Tem mesmo, né? Não é? Tem que ter a responsabilidade de quem educa, de quem está ali cuidando da criança e do adolescente. Não é? Quando é que os pais ou os responsáveis devem começar a se preocupar com o comportamento? Existem alguns indícios que demonstram que alguma coisa está fora do contexto ali? Sim. Olha, um pai que está atento ao filho, ele vai perceber a primeira coisa. É uma irritação fora de controle quando trata de parar o jogo. Já essa explosão de raiva, né, essa irritação, já demonstra alguma coisa, que ele está sendo como que agredido ao tirá-lo do jogo, né? E outros indícios, por exemplo, a criança, o adolescente, ele vai perdendo o repertório da vida, as outras coisas, né? E ele vai reduzindo a vida dele àquilo. Então, ele começa a ter prejuízo na vida escolar, nas obrigações dele de casa. Ele, na vida social, ela fica também muito limitada. E são perdas significativas que são bem perceptíveis. E também uma olhadinha no relógio, né, para ver o tempo que está sendo gasto, é importante para perceber, viu? E, Noé, como que os pais devem equilibrar a questão de não proibir, porque talvez se há um enfrentamento não é uma coisa legal, mas de ter essa conversa, se não proibir, de tentar frear um pouco o interesse tão grande assim dos jovens pelos computadores? Proibir não tem como, né? Inclusive o jogo, bem dosado, controlado, ele pode ser até benéfico. Ele exige raciocínio lógico, ele exige algumas aptidões que são desenvolvidas também, né? O problema aí é o excesso, né? A falta de controle. Então, como eu falei antes, não tem como você está proibido de jogar. Isso não funciona. Mas o pai pode, através do diálogo, conversar, explicar e controlar. Esse controle depende dos pais, nunca da criança, né? E também a família tem que desenvolver outras atividades que sejam fora de casa. Uma saída no final de semana, um passeio, um parque, se relacionar melhor com a vida. Senão a vida ela fica muito fechada ali. Não tem outras opções para a criança, né? Mas o controle é exercido pelos pais e com possibilidades de outras atividades físicas, prazerosas, de lazer. E o social da criança também precisa ser desenvolvido, né? E acho que tem que ter um combinado também entre pais e filhos, né? Que quando sai ou vai a um zoológico, a algum lugar, deixar um pouco o celular de lado, porque a gente está muito acostumado a ver grupos, né, de famílias reunidos, mas tá todo mundo ali com o celular, né? E se bobear, conversa, ô pai, como é que estão as coisas aí? Fala pelo celular, né? O celular também acaba sendo, ele ajuda muito a gente, mas Sim. acaba atrapalhando também, né? Isso daí, esse combinado, isso tem que existir. Primeiro porque existem alguns termos dentro da psicologia, né, que, por exemplo, uma pessoa pode estar muito próxima de outra pessoa e, no entanto, eles estão quilômetros de distância no que diz respeito a relacionamento. Enquanto que em outros que estão mais distantes, mas estão próximos, né? E se a criança, mesmo adulto, se ele leva o celular, termina interferindo de forma negativa, assim, naquilo que poderia ser uma reunião prazerosa de diálogo com a família, de descontração, porque cada um se fecha em torno do seu celular. Isso é perigoso. E tem algum estudo que mostra a quantidade de horas que uma criança deve ficar no celular, a partir de qual idade que a criança deve ter acesso ao celular e quantas horas que a criança pode ficar? Olha, eu não diria assim um tempo exato, mas uma coisa é certa. Uma criança que passa mais de 2 horas, ele já está dando algum indício de que ele está sendo atraído, já não estou falando aí que seja uma compulsão, mas já é um caminho, né? E a questão do tempo, não existe um estudo assim que tem uma média, mas a gente ouve falar mesmo de crianças que passa 20 horas, até mais, tem casos assim, né, com menos frequência, mas existe, que pessoas ficam 40 horas, inclusive sem se alimentar, sem repouso. Isso tem trazido consequências na saúde, né, questão dos olhos, né, a questão de visão, postura. Hoje já tem uma postura que é a postura do celular, que dizem, né, ombros
curvados, pescoço, a pessoa anda olhando para o sapato. Né? Isso já é uma característica, já é configurado como uma postura do celular, relacionada ao celular. E Noé, quando é que o pai, o responsável, tendo todos esses indícios, é aí que ele deve procurar a ajuda de um profissional? E, aliás, como é que ele lida com esse assunto com o filho? Quando fala de procurar um profissional, na maioria dos casos, os pais falam, mas não é tanto assim. Quando chega na nossa mão para trabalhar, o caso já está bem grave. Né? Porque aí a criança já perdeu, sim, o controle de todas as outras atividades. Ele já está com a vida escolar muito prejudicada, a vida social. Ele prefere ficar em casa num computador ou celular e a sair com um passeio com a família, algum aniversário de um amigo. Então, todas as atividades que ele poderia... Então, ele restringiu a vida dele, aquele mundo ali, o mundo eletrônico. E nesses casos, a compulsão, ela é tão grave quanto o jogo de azar, inclusive, em alguns casos, se assemelha muito com a dependência química. É um comportamento dependente mesmo. Nesses casos, os pais procuram, né? E para você ver, não é já há alguns anos, o doutor Cristiano Nabuco, ele é do Hospital das Clínicas, com um trabalho vinculado à USP, que ele trabalha e ele ficou assustado com o tanto de casos que necessitava não só de um acompanhamento psicológico, mas até mesmo medicamentoso, psiquiátrico, para tratar dessa situação. Noé, vou falar um pouco rapidamente aqui do conteúdo dos jogos, dos dois lados, tanto do lado positivo como do lado negativo. Você disse aí de passagem, né, que também não vamos vilanizar os jogos, né, porque ele traz também desenvolve algumas características que são importantes. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E por outro lado, quais os cuidados que os pais devem ter em relação aos conteúdos dos jogos ou, de modo geral, do acesso que as crianças, principalmente as crianças, têm aos celulares? Olha, os jogos em si, existem várias falas em relação a isso, né? Que ele pode estimular a violência, alguma coisa. Nós não podemos também levar isso assim como uma coisa absoluta, né? Porque muitas vezes essa violência, essa agressividade pode ser por outras causas, né? O jogo, ele pode sim, de alguma forma, por limitar o repertório até de diálogo de uma criança, ele se expressar muito mais com agressividade, né? Porque até por falta de argumento para ter diálogo. Na questão dos jogos, tem uma outra coisa. Antes, os jogos, eles eram já preparados para a criança ir até um ponto. Existiu o game... o game over, né? O game over. Acabou, né? Acabou o game over. Os jogos hoje não tem fim. Então, já é uma estrutura aí de jogo que a criança... E cada vez ele fica mais preso, né? A questão do malefício do jogo, ele está muito relacionado a essa interferência que ele tem na vida da pessoa, né? Esse empobrecimento de diálogo, de relacionamento, vida social, saúde, alimentação, repouso, ele interfere muito. Eu vejo mais o prejuízo do jogo na questão da compulsividade do que até na influência para qualquer outra coisa. Bom, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e passou rápido, hein? Não deu nem tempo da gente fazer todas as perguntas aqui, mas porque é um assunto muito, muito vibrante também. Recadinho para os pais. Não adianta só, como diz o Daniel, vilanizar ou jogar a culpa nos jogos. O pai e a mãe têm que assumir essa responsabilidade de que a educação está na mão dele. Qual é o recado que você deixa para os pais? Olha, que os pais têm uma atenção um pouco maior, né, no filho, e ter de alguma maneira convivência, isso é fundamental. E não é só proibir o jogo. A família ela precisa proporcionar para a criança também outras oportunidades de vida, como um esporte, uma recreação com a família, porque não adianta eu tirar uma coisa e deixar vago, aquilo não vai se preencher por si só. Mas eu continuo assim, ainda e isso eu creio que nunca vai mudar. O relacionamento pais-filho é fundamental para que ele se desenvolva com saúde, tanto psicológica, com a saúde mental, e ele mesmo ir aprendendo a desenvolver o controle, partindo do controle que os pais exercem sobre a vida dele. Então,
quanto mais presente, e eu não digo presente por quantidade de tempo. Muitas vezes nós não temos esse tempo todo também, nós temos que reconhecer isso. Mas o tempo que eu tenho, eu também não posso, eu também gastar com celular, eu posso dar qualidade ao meu tempo, com meu filho, com a minha família. Nós temos que, aí é uma opção, tem que escolher e caminhar. Porque como que eu vou exigir controle do meu filho se eu mesmo chego em casa e não tenho controle sobre o meu celular? É verdade. Tá aí o recado para os pais, para a mamãe, para o seu tio, titia, vovó e para você também que gosta de um joguinho, tá certo? Então tem que ter tudo na vida, tem que ter limite. Tem limite de velocidade, tem limite de outras coisas, limite também nos jogos. Noé, muito obrigado, viu? Sempre um prazer receber você aqui, você sempre muito lúcido e trazendo aí informações desse que é um assunto tão seríssimo, né? Fica aqui o seu bom dia também. Obrigado, eu agradeço, né?